belezinha? E aí, belezinha? Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Pra quem não me conhece, meu nome é Paulo, sou de Salvador, Bahia, e o canal aqui é pra falar sobre motos. É isso aí, atualmente no canal nós temos 3 motinhas, né? Temos essa Pop, temos uma Ninja 300 e temos uma Neo 125. Mas além disso a gente fala também sobre outras motos, tal. Quando tem uma oportunidade de estar experimentando alguma moto, tal. Não é muito convencional, mas a gente também experimenta outras motos. E hoje, galera, falar sobre um assunto importante aí, questão de segurança aí, né? Quase eu tive um grande problemão com a Pop. Galera, como vocês estão vendo no título do vídeo aí, eu literalmente quase bato o motor da Pop, né? Eu vou contar aqui bem resumidamente para vocês o que aconteceu e falar sobre o meu aprendizado com relação a isso, né? Deixar dicas para vocês não estarem cometendo esse mesmo erro que eu acabei cometendo. O que acontece? Eu faço a revisão da minha Pop de 6 em 6 mil quilômetros rodados, e de 1000 em 1000 eu troco o óleo, certo? A Pop fez 24 mil tem pouco tempo. Eu fiz a revisão na Honda. Tem até vídeo aí pra vocês darem uma olhadinha com relação a isso, que foi trocado e tal. E aí fiz a revisão normal, né? Troquei tudo que tinha que trocar. E aí passaram-se 1000 quilômetros depois da revisão, tá com 25 mil. Aí eu fui trocar o óleo. Às vezes eu troco em casa e às vezes eu troco numa oficina do lado lá, que eu já conheço o pessoal, tal, sempre muita gente fina, né? Eles têm cuidado, tal, com a moto, com relação à manutenção. E a troca de óleo eu faço sempre lá, compro óleo lá e troco lá. E aí o que acontece? Eu acordei no sábado, fui perto de casa cortar o cabelo, né? Questão de não dá nem uns 2 minutos de moto para chegar no lugar. Cortei o cabelo, depois eu saí de lá, voltei para perto de casa onde tem uma oficina. Ou seja, eu fui 2 minutos com a Pop ligada para cortar o cabelo, sendo que eu saí com ela fria de manhã. E aí fiquei mais ou menos umas 2 horas lá para cortar o cabelo, voltei e fui trocar o óleo da Pop, né? Então, resumidamente, a moto ficou 2 minutos ligada, depois parou 2 horas desligada, depois mais 2 minutos ligada. Ou seja, o motor em si ele estava frio, né? O que acontece? Fui trocar o óleo e aí na hora de... fiz todo o procedimento lá, o rapaz fez, né? Brother. E na hora de fechar a porca, né? Do óleo, para poder colocar o óleo, ele me alertou que a porca não estava pegando pressão. Cara, não tá pegando pressão aqui. E o parafuso em si, a porca, ela não está luída. Ou seja, o que está luído é a carcaça do motor, né? Onde pega o parafuso. E aí, cara, eu fiquei desesperado. Eu disse, meu Deus do céu, e agora? O que foi que ocasionou isso? Tá? Ele falou, rapaz, pode ter sido RAP, é um aperto muito forte e tal. Mas eu sempre troco lá ou então em casa. E eu sempre fiquei muito atento a isso. Quando não é lá, não é em casa, é na Honda fazendo revisão, né? E a moto fez a revisão com 24 mil e a próxima troca de óleo aconteceu isso. E aí eu perguntei a ele se na hora que ele tirou, ele percebeu se estava folgada. Ele disse que não. Na hora que ele tirou, estava normal, foi na hora de apertar que ele viu que estava folgada, né? Aí o que leva à conclusão que o parafuso, ele estava apertado normal. E depois, quando ele tirou ia colocar o óleo ia fechar para colocar o óleo, foi que ele percebeu que o parafuso não estava mais pegando aperto, né? Ou seja, não foi por questão, pelo meu ver, não foi por questão de aperto forte, né? E aí o que foi que eu fiz? Pedi para ele apertar o que ele conseguia lá, coloquei o óleo. E aí assim que eu coloquei, eu percebi que ele começou aos pouquinhos começar a pingar pela porca, né? E aí, como a Honda é muito perto de casa, eu fui para a Honda correndo e relatei o ocorrido, né? Que eu tinha feito a revisão com 24 mil e que depois dos 1000 eu fui trocar o óleo. E na hora que eu fui trocar o óleo, fui apertar o parafuso para colocar o novo óleo, não pegou aperto. E aí essas constatações que eu tirei com relação ao fato de antes ele estar apertada e não pegar aperto depois, foi a mesma pergunta que o mecânico da Honda fez, né?
quando você for tirar o óleo, tá, for tirar a porca, ela já estava afogada ou não? Ela estava ok, foi quando você foi apertar que ela não pegou a P. Aí eu falei de fato o que aconteceu, foi isso. E aí ele me falou o que? Dois problemas podem ter ocorrido aí. Um é com relação à dilatação do motor, e aí fica a dica para vocês. Segundo ele, você, na hora que for trocar o óleo do motor, você tem que esperar o motor dar uma esfriada, né? Não adianta você chegar com o motor quente lá e pedir para trocar e tirar e colocar logo. Por quê que tem que esperar dar uma esfriada? Porque a carcaça do motor é metal, né? E o metal com o calor, não só o metal, acredito que outros materiais também, né? Ele se dilata, ou seja, ele expande, ele abre com o calor. E quando ele esfria, ele diminui, vamos dizer assim, de tamanho, certo? Então esse processo ocorre constantemente com o aquecimento do motor, né? Dilata quando está quente, ou seja, expande, e quando está frio ele se contrai, ele diminui. E aí ele falou, quando você for trocar o óleo, você tem que esperar a temperatura do motor abaixar um pouco. Não precisa o motor estar totalmente frio, mas você tem que esperar abaixar um pouquinho, dá um tempo de mais ou menos uns 30 minutos e você efetua a troca do óleo. Isso quando o motor estiver quente, né? Porque se você tirar a porca quando o motor está frio, o motor, ele quando está quente, perdão, chegar logo e ir trocando óleo quando o motor está quente, o aço, o ferro da carcaça, ele está expandido. E aí você tira a porca, troca o óleo, e na hora de apertar, como o aço ele está expandido, ele não vai pegar o aperto. Segundo ele, foi isso que pode ter ocorrido. Isso é um dos motivos. Então, para evitar isso, segundo ele, espera 30 minutos, faz a efetuação da troca de óleo, e aí você aperta, porque o motor já vai estar mais frio e não vai ocorrer esse problema de você tirar e não conseguir colocar por conta da dilatação, né? Assim como também ele não recomenda trocar o óleo com a moto totalmente fria, e aí não tem mais nem a ver com o processo. A porca sempre vai fechar, mas o que acontece com a moto totalmente fria é que o óleo ele não desce todo, né? Por o óleo estar frio, ele fica meio que denso e ele não desce todo. Então a ideia é essa, é andar com a moto, esperar uns 30 minutos e fazer a troca do óleo, porque o óleo vai estar nem muito quente, também nem muito frio, né? Isso foi um dos problemas que pode ter ocorrido. O problema da questão do aperto em excesso eu descartei, né? Pelo fato da porca estar apertada normal, né? Então eu descartei. O outro problema que pode ter ocorrido, e que possivelmente tenha sido isso, galera, é com relação ao cuidado que a gente tem que ter com a parte de baixo da moto. De vez em quando, para a moto ser leve, para a moto ser prática, né? A gente acaba subindo um meio fiozinho, tal, para cortar um caminho, tal. Eu confesso que às vezes eu faço isso sim. E algumas das vezes o que acontece é o que? Dependendo do tamanho do obstáculo, do meio fio, a parte de baixo da moto bate. E possa ser que ela bata justamente no lugar da porca, entendeu? E aí pode ocorrer esse processo de diluir a porca, de folgar a porca, entendeu? Então desses casos aconteceu comigo. Eu acredito que foi esse segundo caso, né? Eu ter passado por cima de algum meio fio e tal, e bateu e folgou a porca. Então o que aconteceu foi isso. Para resolver o problema, eu fui na Honda e eles me deram duas soluções. Ou você troca a carcaça do motor, né? Porque a porca tá boa, a carcaça toda aqui é cara, né? Ou então você vem com um parafuso mais grosso, a bitola mais grossa, e vai colocando no motor, que ele vai abrindo, entendeu? E por ser uma bitola mais grossa, ele vai entrar e aí ele vai moldando a carcaça com o macho vai moldando a entrada com o novo diâmetro da porca, certo? E foi isso que eu fiz, né? Tinha uma outra opção lá também que ele deu de trabalhar diretamente na porca, né? Mas ia ser mais ou menos uns 50 reais, 60 reais, e que ia fazer praticamente o mesmo trabalho de eu colocar um parafuso com a bitola maior. E foi isso que eu fiz. Eu comprei esse parafuso, puxa, era pra eu ter ido por fora, vou pegar esse engarrafamento aqui, mas é rapidinho. Eu comprei esse parafuso mais grosso, né, uma bitola mais grossa,
E aí eu tirei, inclinei a moto. Isso eu levei no mecânico, ele inclinou a moto, né, para o óleo não sair, até porque o óleo tava novo. Dei uma inclinada, coloquei esse parafuso com a bitola mais grossa, e aí ele se moldou, pegou o aperto normalmente, certo? Não precisei tirar o óleo nem nada. E o problema a princípio foi resolvido, não está mais vazando. Assim que eu terminei de fazer isso, é claro, eu olhei o nível do óleo estava ok, né? O que tinha pingado não foi o suficiente para baixar o nível assim, né? Tava ainda dentro do esperado. E fica a dica para vocês aí, galera, certo? Cuidado na hora que for apertar esse parafuso na troca de óleo. Cuidado para não tá batendo o fundo de sua moto, subindo, descendo meio fio. E com relação à troca perdão, galera, sempre trocar com a moto morna, certo? Se estiver andando com a moto, espera uns 30 minutos, depois você faz a troca do óleo para evitar o problema da dilatação, certo? Eu poderia ter batido no motor, graças a Deus eu percebi o problema logo, resolvi e deixo a dica para vocês aí, belezinha? Se curtiu, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. Espero ter ajudado vocês com esse vídeo aí. Comenta, fala o que vocês acharam aí. O comentário de vocês é muito importante. A inscrição também é muito importante. Tem muita gente que vê os vídeos, mas não é inscrito ainda. Então é isso aí, galera, dá uma força pro canal aí. Eu agradeço por vocês terem acompanhado o vídeo até aqui. Um abraço, fiquem com Deus e fui!